Descobrindo Suas Asas, parte 2. Agora é hora de voltar a nossa atenção para os músculos, os tecidos ativos, vivos, para os motores do nosso corpo. Todos os movimentos acontecem pela vontade do nosso cérebro, ou seja, a musculatura estriada responde aos comandos do cérebro através de neurônios. A gente não tem só neurônios no cérebro, pelo contrário, há muitos lugares no corpo que contêm neurônios. Existem feixes de neurônios que vão pelos nervos. Todo mundo já ouviu o termo nervos. Inclusive, até algumas pessoas de forma errada, equivocada, falam: olha, eu tô com dor nos nervos. Na verdade, é uma dor às vezes muscular que a pessoa está confundindo com o termo nervo. O nervo nada mais é do que um conduíte. É como se fosse numa casa, para que você aperte o interruptor de luz e acenda uma luz, que aquele interruptor gere o impulso elétrico que vai chegar na lâmpada e iluminar o ambiente. Você precisa de um conduíte e dentro desse conduíte os fios estão ali protegidos. Assim são os nervos. Do nosso cérebro partem os nervos que vão inervar toda a nossa musculatura, do menor dedinho do nosso pé até os dedos da mão, os músculos da face, a língua. Então, todos esses músculos respondem aos comandos dos nervos. Conforme esse conduíte chega lá, e esses neurônios, esses feixes de neurônios, chegam no músculo, existe uma comunicação que é muito especial. É uma comunicação que a gente chama de placa motora. Esse neurônio se comunica com o músculo, gerando ali trocas de eletricidade, de eletrólitos que vão gerar a contração muscular. Então o movimento acontece devido a um impulso elétrico que vai ser conduzido por esses conduítes até a contração ascender. É muito lindo esse mecanismo, mas como todos os do nosso corpo, se nós vamos deixando de lado, ele também vai ficando menos eficaz, vai ficando menos apto e nós vamos perdendo força, agilidade, velocidade e controle. E tudo isso vai limitando o nosso dia a dia. No início não percebemos, mas ao passar dos anos, das décadas, nós vamos começar a ter dificuldades de coisas simples como vestir uma calça, cuidar da higiene pessoal, fazer uma comida, alimentar-se. Então é muito importante que você preserve esse mecanismo entre o cérebro e os músculos. Então, toda vez que contrair uma musculatura, que fizer um exercício de força, lembre-se de que antes daquela contração acontecer, houve um planejamento no seu cérebro. Houve um plano motor que foi executado de acordo com o plano. Se às vezes você quis fazer um movimento numa direção e não houve uma boa execução, é porque o plano lá no cérebro ainda não está claro, não está conciso, não está eficiente. Nós precisamos mudar o plano para que aconteça o resultado desejado. Assim é no controle da postura, no equilíbrio, nas habilidades que a gente tem de manipulação, de estabilização e todos os movimentos do nosso corpo. Vamos agora uma vez, novamente descalços, ficarmos em pé,
Organize-se em pé. E agora nós vamos transferir, já sabemos, já aprendemos, e se você precisar, revise aquela aula quantas vezes for necessário. Nós já conseguimos entender a distribuição do nosso centro de massa, a distribuição do nosso eixo. Distribua o seu eixo com seus pés afastados e alinhados, com peso entre os 4 pontos no eixo dos seus pés, pressionando os pés contra o chão. De baixo para cima, organize as peças ósseas. Relaxe os seus joelhos, posicione a sua pelve numa postura neutra, feche as suas escápulas ligeiramente, sem exageros, e organize a sua coluna cervical. Vamos agora imaginar o cérebro levando essa contração muscular para a musculatura da nossa panturrilha. Onde é a panturrilha? Na batata da perna. Com o tempo você vai aprendendo o nome dos músculos corretamente. Nós vamos agora contrair a panturrilha. Vou contrair e vou relaxar. Eu vou fazer uma força e vou relaxar. Vamos testar esse controle. Eu estou sentindo bem precisamente a minha panturrilha. Essa musculatura da região da panturrilha, ela é composta por 2 músculos principais, o sóleo e o gastrocnêmios. O gastrocnêmios é aquele músculo com o formato de coração, aquele músculo com o formato que são 2 partes que formam o músculo gêmeos, vulgo gêmeos. Contraia e relaxe. Contraia e relaxe. Ah, mas eu não consigo contrair só a panturrilha. Eu estou levando força para os meus pés, eu estou levando força para a parte interna de coxa. Não há problema. Você só precisa se focar, se concentrar na sensação da contração da sua panturrilha, dos seus gastrocnêmios. Contraia e relaxe. Contraia e relaxe. Vamos levar essa consciência agora para a musculatura anterior da sua tíbia. Se chama tibial anterior. Para que a gente contraia, a gente vai fazer uma elevação dos pés. Eu vou levantar os pés e vou relaxar. E quando eu levanto, é justamente essa musculatura que vai contrair. Contraia com ênfase, contraia de forma proposital, não sem querer, não como copiando o que eu estou fazendo. Faça você o processo ativo, se concentre no seu corpo e descubra como você sente a contração na sua canela, naquela parte da tíbia que é esse osso aqui da perna. Esse músculo também sofre perda de força com o envelhecimento sedentário. E assim nós temos até dificuldade para andar, porque para que eu caminhe de forma segura, o meu pé precisa se flexionar, eu preciso levantar as pontas dos pés. E para quem perde força nessa região, fica muito difícil e a gente costuma entrar com o passo, o pé caído e aumentando muito as chances de tropeçar em qualquer coisinha no chão. Agora que nós trabalhamos os gastrocnêmios e os tibiais anteriores, vamos levar a nossa consciência para a musculatura do quadríceps, a musculatura anterior de coxa. O músculo lindo, músculo grande, tem 4 partes, é por isso que o nome dele é quadríceps. Nós vamos agora, o que ele faz? Ele estende o nosso joelho, ele também tem uma partezinha dele que flexiona o nosso quadril. Ele é muito importante para a nossa locomoção, para estarmos em pé, para levantarmos da cadeira, para subirmos um degrau, para entrarmos no carro e etc. Vamos contrair a nossa coxa e relaxar. Eu não estou fazendo nenhum exercício, a não ser o comando do meu cérebro para a musculatura. Estou procurando levar essa contração. Mesmo que você envolva outros músculos, concentre-se com prioridade neste que estamos agora trabalhando. Pode até pôr as mãos sobre a coxa e verifique se você sente como ele fica durinho, como ele mexe conforme você contrai. Como um tecido que se aproxima, como se fizesse um nozinho e relaxa. Quando o músculo se contrai, as fibras desse músculo se encurtam. Então, elas vão se aproximar e conforme elas se aproximam, o músculo dá uma levantadinha, ele fica mais fácil de sentir, ele fica mais altinho, mais durinho, certo? Agora a gente vai levar essa concentração para a musculatura interna de coxa, os nossos adutores.
Pode pôr as mãos dentro da perna agora, incline um pouquinho sua coluna, faça força como se você quisesse fechar as pernas, mas não mexa seus pés. Como se você quisesse aproximar as pernas, mas não movimente. Contraia e relaxe. Contraia, veja-se internamente. Cris, mas só tem molenguice aqui, só tem pelanca. Olha, então é mais do que urgente que você comece a estimular os seus músculos, o tônus da sua musculatura. Contraia e relaxe. Você tem uma musculatura por baixo da pele, por baixo da gordura, que você precisa sentir conforme ela se movimenta, conforme ela se contrai. Agora eu vou fazer a mesma coisa em relação ao meu glúteo. O nosso glúteo, ele é dividido em 3 partes. Nós temos o máximo, que é onde ficam as nádegas. Nós temos o médio e o mínimo, que ficam mais na lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contrair. Lembra que eu falei para a gente não mudar a peça óssea? A gente não vai exagerar aqui. Nós vamos apenas apertar a musculatura do glúteo e soltar. Como se você fosse segurar algum acidente, entendeu o que eu quero dizer? Segure o acidente e solte, mas perceba que a sua estrutura óssea ela se movimenta muito pouco. Olha só, eu estou com a mão na lateral do meu quadril e eu consigo sentir, eu consigo perceber que o meu osso, a cabeça do meu do meu fêmur, ela faz uma pequena rotação. A cabeça do fêmur ela dá uma giradinha dentro do meu quadril. Aperte, eu sinto bem as nádegas juntas e solte. Aperte, contraia e solte. Vamos aproveitar esse mesmo movimento e essa mesma percepção para envolver músculo dentro da nossa estrutura, da nossa cavidade vaginal e também ao longo da uretra, que envolve a uretra nos homens. Vamos contrair a musculatura que segura o xixi e relaxar. Então aperte o seu períneo e relaxe, envolvendo toda a sua bacia. Lembra da aula passada, do episódio anterior, que a gente falou sobre a bacia, sobre a pelve? Segura essa estrutura, diferente daquele mancebo que pendura tudo, né, em cima e deixa tudo achatado. Contraia. É uma ação que você vai ter uma sustentação melhor dos seus órgãos e vai ter mais facilidade de segurar, de controlar urina, fezes, gases. Contraia e relaxe. Internamente, de forma consciente, é o seu cérebro que está agindo para que ative, acione e que esse conduíte chegue à energia e o impulso elétrico no lugar certo. Relaxa um pouquinho, é muita informação. Se você precisar, dê uma pausa aqui nesse episódio, assista depois, ou faça uma primeira leitura, aí agindo conforme você possa fazer agora, mas sempre a repetição, ela é nosso mestre. A repetição vai ser a chave fundamental para que você tenha essa destreza, esse aprendizado. Isso é algo que a gente deve praticar para a vida toda. E eu não sei a idade que você está começando a descobrir essas coisas, mas nunca é tarde. Porém, sempre é necessário a prática e a insistência, perseverança. Vamos agora subir um pouquinho? A gente fez os membros inferiores e agora eu vou pensar no meu core, na região do meu abdômen e também na região do paravertebral. Eu vou procurar apertar, lembrando que todos os músculos, quando se contraem, as fibras se encurtam. Então a barriga é um caso sério. Aí vai ter até depois mais detalhes a respeito dessa região, porque é mais difícil. Muita gente, quando a gente fala contrai o seu abdômen, faz isso aqui. Encolhe a barriga. Ou seja, para de respirar, encolhe a barriga, chupa a barriga para trás. E quando eu faço isso, eu estou alongando a minha musculatura. E eu preciso fazer com que essa musculatura se enrijeça. Eu preciso ativar a parede do abdômen. E aí as pessoas entendem que eu estou pedindo para estufar a barriga. Assim, ó. Encher de ar e estufar. Não, nem é estufar e nem é encolher. Eu preciso acionar.
Algumas situações são mágicas, são de graça. O Criador colocou um sistema, um mecanismo automático quando é realmente necessário, caso ali de extrema segurança para a nossa coluna e para os órgãos, quando a gente precisa contrair essa musculatura, que é quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente ri, quando a gente vomita, essa musculatura ela se contrai involuntariamente, ou seja, ela se contrai no modo automático. Mas a gente não vive no modo automático, a gente vive no modo consciente, a gente vive no modo que é voluntário, é pelo meu desejo. Então eu vou lá e aperto o botão para ativar, ou eu deixo desligado e viro um mancebo, um saco de batata, e vou vivendo a minha vida, né? Até que chega uma idade que começa a cair tudo, cai bexiga, cai útero, cai isso, cai aquilo, cai urina, cai a fralda, cai tudo. É verdade, não é? Não é bem assim? Então, olha, segura tudo, segura o seu períneo, glúteo, pense em todos os músculos que você já passou, e no abdômen, enrijeça. Isso você vai precisar dedicar tempo, não dá para ser assim rápido se você não sabe fazer esse mecanismo. Se você precisar de ajuda, dê uma tossidinha particular, ainda estamos em época de Covid, de pandemia, então não pega bem, já não era muito bonito sair tossindo por aí, na cara dos outros, na frente dos outros. Hoje, então, você pode até, Deus me livre, apanhar, se você tossir assim do nada, vão sair correndo de você. Então, lá no seu particular, né, você dá uma tossidinha, e aí você põe a mão aqui e você vai sentir o que que faz. Você vai sentir assim, ó, uma chicoteada. Cada vez que você tosse, dá um tranquinho, enrijece, sobe alguma coisa. Por quê? Porque é aquele mecanismo automático da contração. Aí, ó. Percebe que a costela até fecha? A costela se mexe junto, ela dá uma fechadinha? Isso é a reação do músculo do abdômen quando se contrai. Se você der risada, também vai acontecer. Sua barriga ela dá solavancos quando você ri muito. E se você tiver uma crise de riso, que às vezes até faz tempo que a gente não tem, né? Mas aquela crise de riso que você não está acostumado, até tem gente que fica com dor na barriga, de músculo cansado, de tanto que ele trabalhou, porque não está acostumado. Então contraia, né? Crises de vômito muito prolongadas também podem dar dor muscular, porque a musculatura contrai com muita intensidade muitas vezes. Então contraia e relaxa, contraia e relaxa. E para terminar, subindo aqui na região das escápulas, nós vamos fazer a contração dos romboides. São dois músculos que você vai aproximar de forma suave, sutil. Não exagere nessa contração e, ao mesmo tempo, perceba que há uma ação, há uma contração, há um encurtamento das fibras musculares para que eu possa fechar essa portinha. Como na porta da cozinha da minha casa, se eu não agir sobre ela, só com a telepatia, pelo menos a grande maioria das pessoas, não consegue fechar a porta, sem que tenha uma ação mecânica, uma empurrada desse objeto inerte que é a porta. O osso, da mesma maneira, ele não vai agir sozinho, ele não se posiciona sozinho e também não se desorganiza sozinho. Há uma ação organizada ou não, consciente ou não, de que faça com que essa estrutura óssea fique no lugar ou saia do lugar. Então, eu preciso agir conscientemente para organizar a porta. Assim como a porta da minha cozinha, se ela está aberta, foi alguém que passou por ali e abriu, bagunçou. Né? E geralmente no nosso corpo, o que nos desorganiza é a falta de concentração, é a falta de consciência, é a gente agir por aí fazendo nossas tarefas do cotidiano sem lembrar de que nós temos um corpo para preservar, que nós estamos usando uma ferramenta que tem suas limitações, que tem necessidade de manutenção, que tem necessidade de cuidado, de preservação. É como se você tivesse na sua casa um equipamento doméstico, um liquidificador, uma batedeira, e você não tivesse o menor cuidado com ele, você pega de qualquer jeito, taca no chão, vai lavar de qualquer jeito, bate, ele quebra de um lado, ele quebra do outro. Tem muita gente que lida com o corpo assim, sem o menor cuidado, como se fosse assim, feito de algodão, feito para receber qualquer tipo de impacto. E não é assim.
Nós temos que preservar. Se eu larguei aberta a minha porta, então eu tenho que ter uma ação, né? A ação de largar é também uma ação, e eu agora preciso ter a ação de fechar, a ação de cuidar, a ação de alinhar, de preservar, segundo o comando do meu cérebro voluntário. Deu para entender até aqui? Então agora você já sabe a base, a contração, a ação do músculo. Conforme eu contraio, conforme eu relaxo, o que acontece com o meu corpo, como o meu cérebro precisa estar ativo, desperto. E é por esse motivo que, por exemplo, em algumas partes da nossa sessão prática, das nossas aulas a partir da semana que vem, a partir dos próximos episódios, elas não vão ter música de fundo, para que você consiga dar atenção total ao seu corpo, ao que você está aprendendo. Da mesma maneira, eu te aconselho em alguns exercícios que são mais importantes, que correspondem à sua base da saúde, faça concentrado no que você está fazendo. Desperte o corpo, reposicione seus ossos, verifique se você está agindo de forma consciente com todos os músculos, dos pés à cabeça, o alinhamento dos ossos, a ação muscular, a respiração. Se você percebe o fluxo, o fluir da sua corrente sanguínea, da sua circulação, faça isso consciente, entre no seu corpo, entre em casa, cuide-se de maneira prazerosa e agradeça por ter uma mágica, uma dádiva como essa, preparada para qualquer tipo de voo, desde que você trabalhe corretamente na manutenção. Um abraço de águia e a gente se vê no próximo episódio.